Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às metodologias ativas e a gente vai falar de uma metodologia que está super em alta, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que é a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom. Bom, e aí, antes da gente entrar de fato sobre a sala de aula invertida, a gente lembra das outras metodologias que a gente viu que sempre se fala nas competências do século XXI. E que competências são essas, né? Quando a gente fala em metodologias ativas, não tem como não se reportar a essas competências, porque mais ou menos essas metodologias ativas têm o objetivo de fazer com que os alunos desenvolvam essas habilidades, essas competências. E quais são elas, né? Da comunicação, da criticidade, da colaboração e da criatividade. Quando a gente fala de comunicação, é de ter uma comunicação assertiva. A gente hoje vive no meio tecnológico, que tem muitas formas de comunicação e a gente precisa ser muito assertivo e muito objetivo naquilo que a gente está dizendo. Então, compartilhar pensamentos, ideias, propor soluções através de uma comunicação efetiva, de uma comunicação objetiva. A segunda competência é o desenvolvimento do pensamento crítico, ou a criticidade, né? Que é a capacidade de você observar um problema ou um desafio de uma forma diferente, de fazer questionamentos, de ter diferentes pontos de vista e acrescentar à discussão os seus pontos de vista de forma com que enriqueça essa discussão. A terceira competência é a colaboração. Então, se fala muito em líderes, né, em ter uma pessoa que lidere uma equipe, mas cada vez tem sido mais observado, tanto nas empresas como nas instituições acadêmicas, que o trabalho colaborativo ele é muito melhor para alcançar determinados objetivos, né? Que aí você tem a oportunidade de colocar talentos e experiências que são individuais, mas de uma forma colaborativa para a resolução de um trabalho comum, né? Então, saber trabalhar com o outro é uma dessas competências que é fundamental. E, por fim, a criatividade, né? Que é as novas formas de resolver os problemas, pensar as coisas de uma maneira diferente, fazer as coisas de uma maneira diferente. E aí, cada pessoa tem o seu senso de criatividade e são os desafios que fazem com que a gente vá despertando essa criatividade. Bom, e antes ainda de entrar na sala de aula invertida, vamos falar um pouquinho das gerações e da tecnologia. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando de tecnologia. A gente vive, obviamente, na era da tecnologia digital e essa evolução da tecnologia mudou completamente a forma como nós nos comunicamos. Então, nós dispomos hoje de uma comunicação instantânea. Praticamente, se eu sei uma notícia aqui, eu quero falar com alguém que está no outro país, no outro lado do mundo, eu tenho como fazer isso e essa pessoa vai receber essa comunicação de forma instantânea, né? Então, isso não afetou, né, esse meio digital, não afetou só a forma da nossa comunicação, mas também a forma da nossa educação. Porque o nosso contexto educacional ele passou a sofrer influências e a necessitar dessa tecnologia. Então, existe hoje, né, o que vai gerando uma necessidade de cada vez mais das nossas escolas serem informatizadas. É impensável hoje a gente pensar numa escola que não tenha internet, pelo menos, né? E aí eu trouxe para vocês, com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né, da geração Y, ou os millennials, que são aqueles que nasceram mais ou menos na década de 80 até meados de 1990. E aí eu tô nessa geração. E aí por que eu tô trazendo essas duas gerações? Porque a geração Y foi a primeira geração que nasceu em meio ao desenvolvimento das tecnologias. E a nossa geração foi que teve acesso. Então, enquanto a nossa geração estava se desenvolvendo, né, essas tecnologias estavam aparecendo, estavam sendo desenvolvidas e a gente foi tendo acesso a elas.
Já na geração de vocês, que é de meados de 1900 para até 2010, desculpe, a gente tem o que chama de geração Z, que alguns autores chamam de geração ou Gen Z ou pós-millennials, que abrange quem? Vocês são aqueles que nasceram e que cresceram com os celulares, com a internet, com toda essa tecnologia digital que a gente tem à disposição aí da nossa comunicação e, enfim. E esse termo nativo digital, vocês já devem ter ouvido, ele foi utilizado a primeira vez para essa geração Z também, né? Por um escritor americano, eu acho que é Mark Prensky. E ele é um escritor de educação. E aí, segundo eles, né, aqueles que nasceram e cresceram no meio da cultura digital, eles têm habilidades diferenciadas com o processamento de múltiplas vias de informações e já usam intuitivamente as ferramentas tecnológicas. Então, é muito fácil a gente perceber isso. Por exemplo, você entrega um celular para uma criança e ela consegue perceber como que aquilo ali funciona com pouco tempo, tá? Mas será que todo mundo tem acesso a essa tecnologia para desenvolver essas habilidades? Será que é justo considerar que todo mundo dessa geração tem essas habilidades? Bom, então vamos entrar agora na sala de aula invertida. E por que eu falei de tecnologia, né? Quem propôs a sala de aula invertida foram dois professores americanos. E basicamente eles disseram o seguinte: olha, o que tradicionalmente a gente faz na sala de aula foram as tarefas que agora foram para casa, e aquele trabalho que era feito em casa agora veio para a sala de aula. De fato, houve aí uma inversão de papéis. Então, de acordo com os autores, essa é a principal base para que se implemente a sala de aula invertida, né? Inverter, de fato, os papéis, as atividades, os locais onde as atividades se desenvolvem. Mas para que isso aconteça, é fundamental que os alunos eles disponham de recursos tecnológicos. Porque se o professor não vai estar presente nesse momento, então ele tem que ter uma outra forma de ter acesso a essa informação que ele teria na sala de aula. E aí é onde entra a tecnologia. E aqui eu trouxe os dois modelos que a gente tem, né, que é o modelo de ensino tradicional. Deixa eu ver se eu boto aqui o laser. O modelo de ensino tradicional e o modelo da aula invertida. E aí o que a gente tem, né? Que na aula tradicional, leitura e explicação do professor, geralmente a gente leva muito tempo para explicar os conteúdos e sobra pouco tempo para exercícios. E as nossas ementas, as disciplinas, geralmente são ementas extensas, fazendo com que a gente muitas vezes corra com o conteúdo, não dá tempo a gente fazer tantos exercícios quanto queria, não dá tempo a aprofundar tanto o conteúdo quanto a gente queria, e fica uma coisa, né, espremida aí. Na sala de aula invertida, o que a gente tem? Que a realização das atividades do exercício, atividade em grupo, esse atendimento do professor é tudo feito na sala de aula. E o conteúdo é visto em casa, tá? Então, no tradicional, a gente tem que conteúdos novos, que são extensos, pouco tempo para discussão, pouco tempo para questionar, geralmente tem bastante atividade extra. Então, é muito difícil gerenciar o tempo com base nas ementas que a gente tem. Na sala de aula invertida, o aluno estuda o conteúdo antes. E aí, na sala de aula invertida, o aluno estuda o conteúdo antes, na sua casa. E na sala, a gente aprofunda esse conteúdo e tira as dúvidas. Então, é assim que funciona basicamente. E a gente volta lá para aquela pirâmide que a gente viu nas primeiras aulas. E aqui fica muito clara a diferença entre os percentuais de retenção de conhecimento, né? De quando o aluno ele argumenta, discute em grupo, pratica, ensina os demais, do que quando a gente apenas lê,
vê os recursos audiovisuais, assiste ou escuta uma palestra. Então, a gente fica bem clara a diferença. E as metodologias ativas, elas sempre estão por aqui. Elas sempre vão estar por aqui. Muito embora agregue um pouco disso, mas não está aqui por baixo. Bom, e como foi que começou a sala de aula invertida, né? Ela já era um método, né, que já existia, mas que de fato só se popularizou a partir de 2007, com esses dois professores americanos aqui, Jonathan Bergman e Aaron Sams. E aí o que foi que eles fizeram? No início, eles escreveram um livro, né, sobre isso, e aí toda essa aula eu tirei desse livro. Então, no início, eles se motivaram para gravar essas aulas, para colocar como dever de casa por causa dos alunos que faltavam, né, que alunos não podiam vir às aulas por N problemas e perdiam aquele conteúdo, então eles começaram a gravar por causa desses alunos. E, além disso, também eles compreendiam que os alunos que necessitavam mais deles era para resolução de problemas. Na parte de resolução de exercício, é quando surgiam as dúvidas, os questionamentos, e seria muito importante que naquele momento o professor tivesse presente. E algo foi o que eles fizeram, eles iniciaram as aulas em PowerPoint do jeito que a gente está gravando, mais ou menos nessa situação que a gente, professor do IF, está gravando para vocês. E começaram a disponibilizar essas aulas para os alunos. E eu só quero destacar que eles não foram os primeiros a introduzir, né, a realizar essas atividades, mas eles foram os mais insistentes, daí a visibilidade que eles ganharam. E o objetivo principal deles era alcançar aqueles alunos faltantes, aqueles alunos que tinham determinadas necessidades, e com isso eles personalizaram a educação de acordo com as necessidades dos alunos. E aí o que aconteceu? Que essas aulas foram ficando cada vez mais populares, e aí eles foram convidados por outros estados para ministrar palestras, falar da experiência deles, e foram ganhando popularidade, né? Então o YouTube, ele teve um papel fundamental aí, porque eles começaram a disponibilizar as aulas também no YouTube, e ficaram mais ainda conhecidos. E aí disseminaram o método. Em 2000 e alguma coisa, 2018, eles lançaram um livro. Pelo menos da referência que eu tenho é de 2018. Bom, e aí o que é essa personalização das aulas? Quais foram essas necessidades que esses professores sentiram? Então, vamos ver aqui 3 contextos de alunos A, B e C, né? Então, aqui a gente tem a situação do aluno A, que tem dificuldades de aprendizagem em sala de aula, mas que ele presta atenção. Só que nem sempre ele compreende os conteúdos e nem sempre ele pergunta, né? Muitas vezes os alunos eles têm vergonha de dizer que não entenderam, e aí a dúvida fica e o momento passa. Quando chega em casa, mesmo com as anotações que eles fizeram, eles não conseguem acompanhar, porque eles vão continuar com dúvidas. Porque aquela dúvida que ficou na sala de aula, eles não conseguiram tirar, e aí levou para casa e ficou mais dúvidas ainda. E acaba aqui, numa cópia de tarefas dos colegas. Vamos agora para a situação do aluno B. O aluno B, ele é atleta, mas podia ser uma pessoa que trabalha, né? Que tem dedicação com outras atividades, mas também realiza suas atividades das aulas com dedicação. Então, ele é um aluno dedicado, é um aluno que é atento, que presta atenção, mas que às vezes ele precisa sair mais cedo por conta do motivo ABCJ. E quando dá, ele também chega mais cedo ou procura o professor em outros momentos para tirar algumas dúvidas. Mas nem sempre esse professor está disponível, nem sempre esse tempo é suficiente, nem sempre ele também procura esse professor, porque nem sempre ele pode chegar cedo. Então, a gente tem um outro contexto, mais de um aluno que está interessado, que precisa desse momento a mais. E aí, a gente tem o contexto do aluno C, que é o aluno que já conhece a dinâmica da aula, né, da dinâmica da escola,
presta atenção no conteúdo, faz suas anotações, fica atento, na medida do possível tira as dúvidas, é esforçado, mas ele geralmente decora os conteúdos, e aí, como ele decora, naquele momento ele tira boas notas, mas quando é para aplicar esse conhecimento em outros contextos, ele não consegue fazer isso. Então, a gente tem aí uma aprendizagem mecânica, uma aprendizagem que não foi muito efetiva. E aí, por que eu trouxe esses 3 exemplos? Porque foram esses exemplos que fizeram com que esses professores começassem a personalizar as aulas. Então, a gente percebe que a gente tem exemplos que são semelhantes, talvez alguns de vocês até se encaixem, né, nessas situações, e é para esse tipo de situação que a personalização das aulas, que a sala de aula invertida, ela foi aplicada, ela foi iniciada. E aí a gente tem que o Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, é o quê? É a inversão do processo da aprendizagem tradicional. Na aprendizagem tradicional, é o quê? O conhecimento adquirido na sala e prática de exercícios fora dela. Então, aqui a gente tem assim, o conhecimento ele também é adquirido na sala, mas principalmente fora dela, através dos recursos tecnológicos. Porque na sala a gente fica praticando. E aí essa prática pode ser de exercícios, pode ser de uma aula prática, pode ser de diferentes maneiras que o professor planejar. Então, a gente tem esses 3 momentos, o antes da sala de aula, onde o aluno lê o conteúdo, ou assiste os vídeos, ou vê um filme, enfim, esse momento antes ele é fundamental, porque ele é que vai fazer com que esse momento 2, que é o momento da sala de aula, ele seja concreto, ele seja efetivo, ele seja produzido. Porque durante esse momento 2, os alunos, eles aplicam aquilo que eles viram em casa. E se tiver dúvida, é nesse momento que tira as dúvidas com o professor. É nesse momento aqui que as dúvidas serão tiradas. E os exercícios ou a outra atividade que o professor planejar vai ser praticada. Depois a gente tem o momento 3, que ele volta para casa e reforça tudo aquilo que ele viu. Todos os exercícios, revê os conteúdos, revê o conhecimento. Então, ele vai reforçar essas atividades, checando de fato se teve uma aprendizagem aí. E aí veja que tem uma coisa que é fundamental nesse processo, né? Que o aluno, ele tem que cumprir essa primeira função. Ele tem que, e aí ele tem mesmo, é necessário que ele faça isso, que ele veja o conteúdo que o professor passar, seja na forma de vídeo, seja na forma da leitura de um artigo. Ele precisa ver isso antes da gente ir para a sala de aula. Porque se ele não fizer isso, a metodologia não vai funcionar. Não vai funcionar nem para ele e vai atrapalhar os colegas que estão na sala e que fizeram, né, esse planejamento. Então, é muito importante que o aluno ele cumpra esse